A verdadeira grandeza de um segmento de reta é a medida real do segmento. Esta poderá estar representada numa das projeções ou nas duas projeções. Na imagem, visualiza-se o segmento de reta AB no espaço geométrico e representado pelas suas projeções. Verifica-se na animação que ambas as projeções, horizontal e frontal, representam a verdadeira grandeza do segmento de reta. Analisando as coordenadas do segmento de reta AB, verifica-se que os dois extremos têm afastamentos iguais e cotas iguais. Por terem afastamentos iguais, conclui-se que o segmento de reta AB é paralelo ao φ0, plano frontal de projeção. Por terem cotas iguais, conclui-se também que o segmento de reta AB é paralelo ao ν0, ou seja, ao plano horizontal de projeção. Analise o segmento de reta AC. Verifica-se que este é paralelo ao plano horizontal de projeção, uma vez que A e C têm cotas iguais. A verdadeira grandeza de AC é representada na projeção horizontal. Pode-se então concluir que um segmento de reta paralelo ao ν0, ou seja, todos os pontos têm cota igual, a sua verdadeira grandeza é representada na projeção horizontal. O segmento de reta AB é paralelo a φ0 e a sua verdadeira grandeza é representada na projeção frontal. Vamos verificar com mais um segmento de reta a veracidade da afirmação. O segmento de reta AC é paralelo ao φ0. Logo, todos os pontos têm afastamentos iguais e a verdadeira grandeza é representada na sua projeção frontal. Pode-se agora concluir que um segmento de reta, sendo paralelo ao plano frontal de projeção, a sua verdadeira grandeza é representada na projeção frontal. Pelos exemplos apresentados, conclui-se que a verdadeira grandeza de um segmento de reta é representada numa ou nas duas projeções, se este for paralelo a um ou aos dois planos de projeção. Se o extremo I é simétrico de J relativamente ao π0, as coordenadas dos dois pontos são iguais, mudando-se unicamente o sinal da abscissa. Se o ponto J tem menos 5 de abscissa, o ponto I terá 5 cm de abscissa. Se o segmento de reta IJ é paralelo aos planos de projeção, significa que os dois extremos têm afastamentos e cotas iguais. Sabendo-se as coordenadas, afastamento e cota, do ponto I, sabe-se as coordenadas, também o afastamento e cota, do ponto J. A distância das linhas chamada é de 5 cm, estando a de I à esquerda da de J. O ponto J, por se localizar no π0, tem abscissa nula. Os pontos que se encontram na mesma projetante de perfil, reta perpendicular ao π0, têm o mesmo afastamento e cota, variando só a abscissa. Sendo o segmento de reta AB paralelo ao x, significa ser paralelo aos planos de projeção. Assim, os dois extremos têm afastamento e cota iguais. Quando é referida à medida de um segmento de reta, é necessário perceber se este é paralelo a um dos planos de projeção. Neste caso, é aos dois planos. Isto significa que a verdadeira grandeza do segmento de reta AB é representada nas duas projeções.
É dada a distância entre as linhas de chamada, 6 cm, estando a linha de chamada de F à esquerda do ponto E. Este ponto E, por ser do segundo diedro, o afastamento é negativo e a cota positiva, igual à cota do ponto F. Sabendo que o segmento reta EF é paralelo ao plano horizontal de projeção, sabe-se que os dois pontos têm cota igual. Sabendo-se que o segmento reta EF é paralelo ao ângulo zero, ou seja, plano horizontal de projeção, os dois pontos têm cota igual. O ponto E, ao localizar-se no eixo Z, significa que este ponto tem afastamento e abscissa nulas. E estando ainda este ponto no semiplano frontal inferior, a cota é negativa. O ponto F, por ser do terceiro diedro, o afastamento e cota são negativos. O segmento de reta AC é paralelo ao plano horizontal de projeção. Logo, os dois extremos têm cota igual e é dada também a medida deste segmento. Sabe-se então a verdadeira grandeza do segmento de reta AC, que é representada na sua projeção horizontal por este ser paralelo ao plano horizontal de projeção. Significa então que a distância das duas projeções horizontais A1 C1 é igual a 4 cm. Estando definida a projeção horizontal do ponto A, A1, com centro nesta, traça-se um arco de circunferência com 4 cm de raio. Neste arco de circunferência, todos os pontos distam de A1 de 4 cm. Uma vez que C tem abscissa nula, quando o arco de circunferência de 4 cm de raio intersecta os eixos YZ, é definida a projeção horizontal do ponto C, que deverá ter afastamento menor que o afastamento de A. Se o ponto G é do béton 3 e tem menos 4 cm de afastamento, significa que a cota é igual, ou seja, menos 4 cm de cota. Se o ponto H localiza-se no beta 2,4 e tem também menos 4 de afastamento, a sua cota é de 4 cm. Sendo o segmento de reta AD paralelo ao plano frontal de projeção, a sua verdadeira grandeza é representada na projeção frontal. Conhecendo-se a projeção frontal de A, A2, e a abscissa D, com centro na projeção frontal de A, com uma abertura de 7 cm, correspondente à verdadeira grandeza, traça-se um arco de circunferência que intersecta a linha de chamada de D em dois pontos. Para se localizar a projeção frontal do ponto D, é necessário lembrar que o segmento de reta AD é do primeiro diedro. Logo, todos os pontos têm cota positiva. Assim, a projeção frontal do ponto D, D2, terá de se localizar para cima do eixo X. Os pontos que se localizam na mesma projetante horizontal têm abscissa igual. Ou seja, as suas projeções ficam representadas na mesma linha de chamada. Estes pontos, que se encontram na mesma projetante horizontal, têm ainda afastamento igual. Por esta razão, sabe-se que o segmento de reta AE é paralelo ao φ0. Logo, a sua verdadeira grandeza é representada em projeção frontal. Sabe-se assim que A2 é 2 igual a 4 cm. E pelo segmento de reta AE ser do primeiro diedro, estas projeções localizam-se para cima do eixo X, para que as cotas sejam positivas. Analisando as coordenadas, os dois pontos têm afastamento igual, logo são paralelos ao φ0. A sua verdadeira grandeza é representada na projeção frontal do segmento de reta. Os pontos simétricos relativamente ao plano frontal de projeção têm abscissa e cota igual. Muda unicamente os sinais do afastamento. Tendo os dois pontos cota igual, o segmento de reta MN é paralelo
paralela ao plano horizontal de projeção. A verdadeira grandeza é então representada na projeção horizontal do segmento de reta. O ponto M, se pertence ao beta 24, no quarto diedro, o afastamento é positivo e a cota negativa. Os pontos na mesma projetante frontal têm abscissa e cota igual. O ponto F, por pertencer ao plano frontal de projeção, tem afastamento nulo. O ponto A, por ser de segundo diedro, tem afastamento negativo e cota positiva. Se a distância destes dois pontos é de 5 cm e este segmento é paralelo ao plano horizontal de projeção, uma vez que A e F têm cota igual, é na projeção horizontal que se representa a verdadeira grandeza, ou seja, A1 F1 igual a 5 cm.